Aqui é o Sensor Studio, sempre atento às novidades. Recentemente, a previsão de um grande terremoto é o maior assunto relacionado ao Japão. A previsão de um grande terremoto no dia 5 de julho se tornou um assunto amplamente discutido em todo o Japão. Hoje veremos o que aconteceria se um grande terremoto atingisse o Japão. Confira agora. Atualmente, caso um grande terremoto atinja o Japão, provavelmente será o grande terremoto de Nankai. O grande terremoto de Nankai ocorre em ciclos de 100 a 400 anos. Sempre que esse grande terremoto acontece, ele causa danos enormes. Por isso, é um terremoto que preocupa muitos japoneses. O mais assustador sobre o grande terremoto de Nankai é que ele pode ocorrer simultaneamente com terremotos de outras regiões. No grande terremoto Hoei de 1707, Tokai, Tonankai e Nankai ocorreram simultaneamente, com uma estimativa de pelo menos 5.000 mortes. Ele mostrou um poder de destruição enorme. Então, vamos ver o que aconteceria se todos esses grandes terremotos de Nankai ocorressem ao mesmo tempo. Como esse terremoto ocorre periodicamente, o Japão também está se preparando rigorosamente para ele. Diversos cenários estão sendo apresentados. Primeiramente, segundo o Comitê de Investigação de Terremotos do Japão, estima-se uma probabilidade de 80% de um grande terremoto de magnitude 8.0 a 9.0 ocorrer na fossa de Nankai nos próximos 30 anos. Eles elevaram a probabilidade de 74% em 2024 para 80% em 2025. Na verdade, é praticamente certo que o grande terremoto de Nankai ocorrerá. O governo japonês estima que, quando isso acontecer, cerca de 298.000 pessoas morrerão. Eles preveem que os danos econômicos chegarão a 292 trilhões e 300 bilhões de ienes, equivalente a 2,742 trilhões e 5.048 bilhões de won coreanos. Os danos e mortes causados são 30 vezes maiores que os do grande terremoto do leste do Japão, de 2011, que teve 15.894 vítimas e prejuízos de 16 trilhões e 900 bilhões de ienes, equivalente a 160 trilhões de won coreanos. Eles preveem danos enormes. Mas por que o governo japonês fez uma previsão tão pessimista? Se ocorrer o grande terremoto de Nankai, áreas além da costa também serão afetadas. Como a escala é enorme, não só Osaka, que fica perto, mas também Kyoto, Nagoya e até mesmo Tóquio sofrerão danos. Por isso, prevê-se que a própria economia japonesa possa entrar em colapso. O governo japonês previu um terremoto de magnitude 9.0 em grande escala. Considerando que, nos últimos 1.500 anos, os terremotos na região de Nankai geralmente tiveram magnitudes pouco acima de 8.0, é improvável que os danos atinjam esse nível. Se os grandes terremotos de Nankai, Tonankai e Tokai ocorrerem juntos, é provável que o Japão sofra danos ainda maiores do que no grande terremoto do leste do Japão. Também acredito que os danos podem ser menores do que o previsto. O governo japonês está se preparando para o grande terremoto de Nankai. O governo japonês anunciou no Plano Básico de Prevenção ao Grande Terremoto de Nankai, revisado após 11 anos, que almeja reduzir em 80% as mortes e em 50% os danos a edifícios na próxima década. Para reduzir os danos causados por terremotos, estão sendo construídos muitos quebra-mares ao longo da costa. Medidas estão sendo preparadas para que as pessoas possam manter suas vidas mesmo após um terremoto. Então os danos provavelmente não serão tão grandes quanto o esperado. Mas, mesmo assim, acho que os danos serão maiores do que os do grande terremoto do leste do Japão. Os maiores danos esperados desse grande terremoto serão, sem dúvida, os estragos provocados pelo tsunami. Esse terremoto ocorre no mar, por isso espera-se que seja grande. Para você ter uma ideia do tamanho disso, prevê-se que um tsunami com mais de 3 metros de altura atingirá quase todas as regiões do Japão, desde Okinawa até Fukushima. Em certas regiões de Kochi, o tsunami alcançou até 34 metros de altura. Durante o grande terremoto do leste do Japão, o tsunami mais alto atingiu cerca de 37,9 metros. Portanto, é muito provável que um tsunami semelhante atinja novamente a costa leste do Japão. Segundo previsões do governo japonês, a maioria das 298.000 mortes estimadas seria causada pelo tsunami, indicando danos enormes provocados pelas ondas gigantes. Além disso, o grande terremoto de Nankai pode provocar até mesmo a erupção do Monte Fuji.
Durante o grande terremoto de Hoei, o Monte Fuji entrou em erupção 49 dias depois do abalo sísmico. Caso ocorra o grande terremoto de Nankai, existe a possibilidade do Monte Fuji entrar em erupção. Se o Monte Fuji entrar em erupção, a economia japonesa pode entrar em colapso. Se o Monte Fuji entrar em erupção, uma enorme quantidade de material vulcânico será expelida. Com isso, danos em larga escala são prováveis. As cidades próximas serão diretamente afetadas, e as vilas ao redor da montanha serão praticamente destruídas. Os maiores danos serão causados pelas cinzas vulcânicas, que se espalharão por uma área ampla, causando danos diretos às plantações, edifícios, estradas e outros. Todos os voos para o Japão serão suspensos, o que provavelmente causará um caos generalizado na sociedade. Tenho alertado que, devido ao impacto do grande terremoto de Nankai, a economia japonesa enfrentará dificuldades. Algumas regiões do Japão ainda se recuperam dos enormes danos causados pelo grande terremoto do leste do Japão. A maior parte da recuperação dos danos já foi concluída, mas regiões como Fukushima ainda estão realizando trabalhos de recuperação em áreas restritas devido aos danos da usina nuclear. Estima-se que os danos diretos do grande terremoto do leste do Japão ficaram entre 16 e 25 trilhões de ienes, equivalente a cerca de 250 trilhões de won. Isso representava cerca de 0,5% do produto interno bruto do Japão na época. Contabilizando os danos indiretos à infraestrutura, como fábricas, estradas e portos, os prejuízos totais provavelmente foram ainda maiores. Como resultado, o Japão sofreu uma queda acentuada no crescimento econômico em 2011, atingindo menos 0,9%. Se houver um grande terremoto em Nankai, os danos devem ser ainda maiores. Como mencionado, os danos financeiros estimados variam entre 2,742 trilhões e 5.048 bilhões de won. Se esses danos ocorrerem, não apenas o Japão sofrerá, mas também países vizinhos como Coreia, China e Taiwan. Hoje, muitas empresas coreanas dependem muito de equipamentos e materiais do Japão. Porém, se um grande terremoto atingir o Japão e paralisar totalmente a indústria manufatureira, os danos econômicos serão expressivos. A ruptura na cadeia de suprimentos pode afetar o fornecimento de semicondutores. É necessário observar o impacto para a Coreia. Como aconteceu tão perto da Coreia, pode haver danos diretos para nós. Provavelmente, em lugares como Jeju ou Busan, podem ser detectados tremores de intensidade 3 a 4. Além disso, pode haver danos causados por tsunami. Durante o grande terremoto do Japão, em 2011, a Coreia também foi atingida por ondas de tsunami de 10 a 15 centímetros. Se ocorrer um terremoto de Nankai, maior e mais próximo que o grande terremoto do Japão, ondas de tsunami ainda maiores podem chegar. Os danos que a Coreia sofreria seriam mais emocionais do que diretos. Como a Coreia é um importante parceiro comercial do Japão, se a economia japonesa for abalada, haverá repercussões na Coreia. Então, espera-se um grande impacto na economia coreana. Certamente, a comunidade internacional reagirá de imediato. O Japão, terceira maior economia mundial e nação influente, mobilizaria a Organização das Nações Unidas, governos, organizações humanitárias e ONGs internacionais em caso de um desastre em larga escala, como o grande terremoto de Nankai. Em 2011, durante o grande terremoto do leste do Japão, equipes de resgate de vários países, como Coreia do Sul, Estados Unidos da América, França, Alemanha, China e Austrália, se reuniram no Japão. A equipe de resgate 119 da Coreia do Sul e cães farejadores foram enviados para resgatar pessoas e buscar desaparecidos. Em grandes desastres, valores universais da humanidade emergem, fazendo-nos esquecer temporariamente os conflitos entre nações. Mas isso não terá um final feliz. O problema, como sempre, é a China. Catástrofes naturais como terremotos podem abalar não só como desastres simples, mas também a estrutura geopolítica. A China pode enxergar estrategicamente que o poder militar do Japão, principalmente as forças navais e aéreas, fiquem neutralizadas temporariamente devido ao grande terremoto de Nankai. Portos como Yokosuka sofrerão grandes danos devido ao epicentro deste terremoto. Se isso ocorrer, as Forças Armadas dos Estados Unidos da América no Japão e o próprio Japão terão sua capacidade naval temporariamente comprometida. Ademais, o governo japonês provavelmente focará em gerenciar os danos do grande terremoto de Nankai. Se a China tomar alguma atitude militar nesse processo, pode ocorrer uma grande tragédia. Mesmo que nesse momento a tão falada invasão de Taiwan aconteça, talvez não consigamos impedir a China. Claro, é muito improvável, mas a China pode considerar isso uma oportunidade. Ademais, como dito, se o Monte Fuji entrar em erupção, a Força Aérea Japonesa também ficará paralisada. As cinzas vulcânicas impossibilitarão o uso de aeronaves, podendo neutralizar o apoio aéreo do Japão e dos Estados Unidos da América.
Se a China invadir Taiwan com superioridade aérea e marítima, as coisas podem acontecer como ela deseja. Caso isso ocorra, o equilíbrio asiático será gravemente afetado. Um grande terremoto em Nankai trará mudanças significativas. Se um grande terremoto ocorrer agora, durante a agitação internacional provocada pela nova Guerra Fria, mudanças ainda maiores acontecerão. O governo japonês está se empenhando para minimizar os impactos do grande terremoto de Nankai. Espero que mesmo com o grande terremoto de Nankai não haja grandes danos. Seria melhor não haver terremoto? Mas o que vocês acham que aconteceria se o grande terremoto de Nankai ocorresse? Por favor, comentem. Encerro o vídeo aqui. Obrigado.